Olá, caros alunos, estamos chegando na reta final do REAMP 2021. E nesse vídeo, nós vamos começar a explicação dos conteúdos do PET Volume 4 para a primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Antes de começarmos a explicação, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Sempre eu estou divulgando os conteúdos, os gabaritos, as correções, explicações de todas as semanas do PET regular e do PET complementar. Além disso, todo o material que eu utilizo na produção dos meus vídeos, você pode também baixá-los na versão em PDF ou Word. Para isto, basta você entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp ou Telegram. Lá eu divulgo todos os materiais que eu utilizo aqui. Para essa primeira semana do terceiro ano do ensino médio, nós vamos estudar o eixo temático As Transformações no Mundo Rural, bem como o tema tópico também, As Transformações no Mundo Rural. A habilidade será analisar o sistema de trabalho no campo, nos países centrais e periféricos. Os conteúdos relacionados serão espaço rural, sustentabilidade, minifúndio e subsistência. E lembrando, nós temos aí interdisciplinaridade com língua portuguesa, sociologia, história, biologia e artes. Diante desse tema, caros estudantes, que é globalização e migrações, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o papel da globalização nos movimentos populacionais e explicar os movimentos migratórios e suas motivações políticas, econômicas, sociais e também ambientais. Diante disto, faz-se necessário nós conceituarmos o termo migrar, os povos em movimento. De acordo com o dicionário Aurélio, significa mudar de país ou região. Além de mudar de país em região, nós sabemos que migração significa também o ato de locomover-se de uma área para outra, de uma região para a outra, independentemente se vai haver mudança definitiva ou não. Portanto, migração pode ser o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente. Este é o conceito muito usado na geografia. E desde o início da humanidade, tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. A população acaba migrando por uma razão, por algum motivo, que muitas das vezes torna-se a sobrevivência de um grupo social e depende desse deslocamento pelo espaço, por exemplo. Lá atrás, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam, eles migravam buscando alimento, ou seja, era uma forma de sobrevivência, esse tipo de migração inicial. Com o tempo, nós observamos que, ao longo da história da humanidade, grandes fluxos migratórios internacionais aconteceram. As principais direções de migração ocorreram em razão econômica, mas nem sempre se deslocaram pelo mesmo sentido. Para se ter uma ideia, entre o século XVI até o século XX, o principal movimento migratório internacional ocorria da Europa para outras regiões do globo, já que os países europeus foram os grandes responsáveis pela colonização da América, África e Ásia. Na locomoção de um local para outro pode ser considerada, sim, um movimento migratório, tá certo? Com isso, existem vários tipos de migração, conforme o tempo de viagem, duração, a distância e o motivo. Vamos ver alguns tipos de migração. Nós temos a migração pendular, Essa migração é muito comum, pois diz respeito ao movimento que ocorre de um lugar para outro diariamente, como se fosse um pêndulo de um relógio. O ato de você ir para a escola, depois voltar para casa, ir para um supermercado e voltar para casa, isso tudo constitui um tipo de migração pendular. Ela não é permanente, definitiva, mas sim momentânea. É um movimento migratório que ele tem prazo de validade, onde você vai e volta, com tempo e duração menor. Portanto, é um movimento que fazemos quando vamos para um local e retornamos para o local de origem no mesmo dia. Já a migração sazonal ocorre quando, em algumas épocas do ano, por exemplo, ligado aí à estação do ano, em épocas de colheita na agricultura, ocorre essa migração sazonal. Sazonal vem de estação, de uma certa época do ano. Em alguns momentos do ano, passamos alguns meses em um local trabalhando, por exemplo, depois retornamos. Isto é uma migração sazonal. Já a migração externa ou internacional, como o próprio nome já fala, constitui os deslocamentos entre os países, a chamada imigração, tá certo?
A migração de refúgio ocorre por fatores inerentes aos seres humanos. E geralmente quem realiza nesse tipo de migração está fugindo de algo que ocorreu em seu lar original, né? Pode ser considerado refugiado, essa migração de refúgio. Essa fuga pode estar associada a fenômenos climáticos, guerras políticas, crises econômicas, entre outros motivos. E a transumância? A transumância é bem parecida com a migração sazonal, mas ocorre em épocas específicas. Tem um movimento muito comum nas plantações de cana-de-açúcar, quando os trabalhadores vão para as fazendas apenas na época de colher a cana, retornando para sua casa quando o trabalho é finalizado, em épocas específicas, e todo ano acontece, né? Portanto, constitui a migração de transumância. O êxodo rural. O êxodo rural é um movimento que acontece quando a população rural deixa o campo, né, e parte para a cidade, seja em busca de novas oportunidades de trabalho, de moradia ou qualquer outro motivo que leva a pessoa a migrar para a cidade, saindo do campo. Portanto, é o êxodo rural. Ao contrário, também acontece, que é o êxodo urbano, quando a pessoa deixa a cidade e vai embora para o campo, por vários motivos, inclusive busca de melhores condições de vida, como descanso, mais tranquilidade. E a diáspora? A diáspora também é um tipo de migração. Ocorre quando a população inteira ela é dispersada de uma região, de um local, seja à força, né? Por exemplo, quando os negros, na época da escravidão, saíram lá da África, e seja de forma espontânea. Por exemplo, os hebreus que saíram lá do Antigo Egito, né? Nós tivemos naquela época uma diáspora, tá? As migrações, galera, elas são formas mais eficientes de conexão entre as sociedades. Permite aí trocas de culturas, línguas, costumes e tradições. Há uma grande quantidade de interação entre os povos quando ocorrem esses movimentos migratórios. Desde a antiguidade até os dias de hoje, nós podemos observar movimentos rápidos e intensos, ou movimentos mais lentos, né? Mas de todos os tipos, nós observamos que existem, né, fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais que causam esse tipo de migração. A migração, pessoal, é um termo bastante amplo e faz referência a todo tipo de deslocamento da população. Qualquer deslocamento da população sobre o espaço geográfico é constituído um tipo de migração. Quando nós referimos, por exemplo, imigração ou emigração, damos ênfase à direção em que o movimento ocorre. A imigração, por exemplo, corresponde à chegada de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em um lugar. Já o ato de saída das pessoas de um lugar é a emigração. Portanto, você pratica a emigração e imigração o tempo todo, saindo de um lugar e chegando em outro lugar. Tá certo? Mas muito associado aí a termos internacionais, imigração e emigração, saída e entrada de países, respectivamente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados para a primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Eu só tenho que agradecer a você que ficou nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.